noite. Eu espero que esteja tudo bem com você. Mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Agora tá de manhã, eu estou te dando boa noite, mas aqui tá de manhã, porque eu não consegui gravar à noite. E como eu tô precisando postar o vídeo, eu pensei, é melhor gravar de manhã, que não tem a luz igual a gente gostaria, que tem um pouco de som externo, do que não gravar, né? Então, eu resolvi gravar um vídeo mais tranquilo de gravar pra vocês e nesse horário, pra não ficar sem vídeo. Então, o vídeo de hoje, eu vou pegar a página O Que Você Prefere do Twitter, dando os créditos pra página, e vou ler algumas das consequências deles. A página traz uma coisa, duas escolhas que você tem que fazer, uma escolha que você tem que fazer entre duas coisas, e geralmente uma delas é bem ruim. Na verdade, as duas são bem ruins, você tem que falar qual que é a menos pior, ou então você precisa pegar e escolher, tipo assim, as duas é boa, são boas, e você tem que escolher qual que é melhor pra você. Então, eu vou ler aqui algumas dessas consequências pra vocês. E aí eu vou falar a minha preferência. E você pensa aí ou fala também qual que você prefere. Qual você prefere, qual você prefere, qual você prefere, qual você prefere, prefere. Então vamos para a primeira que eu vou ler aqui. O que você prefere? Perder totalmente a noção de tempo, ou perder totalmente a noção de espaço? Espaço. O que você prefere? O que você prefere? Perder a noção de tempo ou de espaço? Perder a noção de tempo ou de espaço? Perder a noção de tempo ou de espaço? Tempo, espaço. Gente, eu prefiro perder a noção de tempo. Primeiro porque as coisas que eram chatas, eu imagino que iam ser mais ok o tempo. Mas principalmente porque, gente, espaço. Não tem como você perder a noção de espaço, gente. Eu já sou uma pessoa super desastrada, já não tenho muita noção de espaço. Imagina se eu perder totalmente. E aí, tipo assim, você acaba tipo, esbarrando e tudo caindo. Eu não sei muito bem como isso ia funcionar. Mas com certeza, perder totalmente a noção de tempo. Tá até aqui. Ó, não sei se dá pra ver. Então vamos lá. O que você prefere? Fone com borracha ou fone sem borracha? Fone com borracha, fone sem borracha, 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 fone com borracha, borracha. Qual que você prefere? Fone com borracha ou fone sem borracha? Gente, por muito tempo eu preferi com borracha. Depois eu passei a preferir sem borracha, mas eu acho que eu prefiro com borracha. Porque o fone com borracha isola um pouco mais o som externo, eu prefiro. Mas eu não sei, às vezes eu acho ele um pouco mais desconfortável. É um pouco difícil. Mas eu acho que eu escolho o fone com borracha. E você? Qual você escolhe? 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 Fone com borracha. A maioria preferiu, 69% preferiram fone com borracha. Agora, qual você prefere? Ser morto pelo que tanto amava, ou ser morto pelo que tanto odiava? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere?
ser morto pelo que tanto amava, ser morto pelo que tanto odiava, ser morto pelo que tanto amava, ou ser morto pelo que tanto odiava. Gente, eu prefiro ser morta pelo que tanto odiava, pelo amor de Deus. Se alguma coisa que eu gosto me mata, nossa, é pior ainda. 51% preferiu ser morto pelo que tanto odiava e 49% pelo que tanto amava. Eu ainda achei muito. Deixa eu ver se tem comentários das pessoas justificando. Odiava porque eu estaria certa desde o início. É, faz sentido. A angústia de deixar o inimigo vencer é subestimada. Eu prefiro vermelho. Vermelho era o que tanto amava. Eu prefiro vermelho, pois vou explicar. Eu prefiro morrer do coração porque o Vasco ganhou uma Libertadores comigo no estádio do que porque o Flamengo fez algo, sei lá. Ai, gente. Tá bom, vamos continuar aqui. O que você prefere? Nunca mais precisar de lavar o banheiro ou nunca mais precisar de lavar a louça? Qual você prefere? Qual você prefere? Nunca mais lavar o banheiro, nunca mais lavar a louça, nunca mais lavar o banheiro, nunca mais lavar a louça, nunca mais lavar o banheiro, nunca mais lavar a louça, nunca mais lavar o banheiro, nunca mais lavar a louça. Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Ai, gente, eu prefiro nunca mais lavar a louça. Eu acho horrível lavar o banheiro, horrível mesmo. Gente, eu detesto lavar o... perdão, eu detesto lavar a louça, falei errado. Eu acho horrível lavar a louça. Prefiro mil vezes lavar o banheiro. 54% preferem nunca mais lavar a louça. É claro, gente, pelo amor de Deus. E você, qual você prefere? Qual você prefere? Viajar para o passado para mudar algum fato histórico? Viajar para o passado para mudar algum acontecimento pessoal? Qual você prefere? 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 Gente, eu prefiro viajar para o passado para mudar algum fato histórico. Porque por mais que tenha acontecido coisas horríveis na minha vida pessoal, eu não mudaria nada. Tudo me levou a chegar até aqui, então eu não tenho essa coisa tipo de arrepender do passado, de querer mudar o passado. Acho que eu fiz as pazes com o meu passado de uma maneira tão presente assim que eu não tenho essa pira. E fatos históricos, tem muitos fatos históricos assim horríveis que se fossem mudados, mudaria o rumo da humanidade, inclusive coisas até recentes. Então eu preferia viajar pra mudar um fato histórico. Gente, 80% prefeririam mudar alguma coisa na vida pessoal. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. E você, qual você prefere? 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 Gente, eu adoro, eu fico horas nesse qual você prefere. Inclusive, eu e meu marido, quando a gente tava se conhecendo, a gente também um dia pegou e ficou um tempão nisso. Foi muito, muito legal. E aí, qual você prefere? Que todos os brasileiros pegam a noção básica de matemática. Que todos os brasileiros pegam a noção básica de português e comunicação. Qual você prefere? 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 Gente, eu prefiro que todos os brasileiros pegam a noção básica de matemática. Porque português, comunicação, as pessoas já não têm muito. E isso tem arruinado o país. Não tô dizendo que a matemática não tem a sua importância. É muito, muito importante. Mas, gente, as pessoas não têm noção de português, de comunicação. E isso tem acabado com o nosso país, sabe? Tipo assim, e eu não falo nem só no sentido de saber se comunicar, de saber escrever bem. Eu falo no sentido de ter um pensamento crítico em relação à sociedade. Eu acho que isso tem muito a ver com a comunicação também. Não só a questão da fala oral, de eloquência. Eu falo realmente de saber se comunicar. Eu acho que as pessoas precisavam desenvolver essa questão do raciocínio que envolve a comunicação, que envolve a produção textual, a comunicação oral.
qualquer tipo de comunicação. Então, eu prefiro aqueles noções de matemática, porque por mais que a matemática seja útil, eu acho que no dia a dia ela prejudica menos do que a falta de português e comunicação. Vamos ver o que as pessoas preferem. 69% preferiu a matemática, gente. Ó, se for pra perder um conhecimento, é melhor perder de matemática do que de português e comunicação. Qual você prefere? Qual você prefere? Que Hitler não tivesse nascido ou que o Covid-19 não tenha existido? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Gente, eu prefiro que... Ai, gente, calma, tem que pensar nesse. Vai pensando no seu também. Qual você prefere? 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 Cara, mano, porque tipo assim, velho, que Hitler não tivesse nascido, pô, o cara causou uma guerra, tá ligado? Tipo assim, foi um estrago muito maior do que a Covid, por mais que a Covid tenha matado muita gente. Eu acho que o mundo conseguiu, assim, contornar muito melhor, porque é uma doença, é uma coisa que ninguém tem culpa. Já Hitler foi uma pessoa que realmente foi e destruiu muita gente. Então, que Hitler não tivesse nascido, 65% que o Covid não tivesse existido. Ai, gente, eu não sei, eu acho que pior foi Hitler do que o Covid. Qual você prefere? Morar na China ou morar nos Estados Unidos? Qual você prefere? 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 Gente, eu prefiro morar na China pelo fato que a China tá bem tecnológica. Não que eu ia querer morar lá, mas eu tô odiando tanto os Estados Unidos ultimamente que eu prefiro morar na China, gente. 58% colocaram os Estados Unidos. Maluquice total, maluquice total, maluquice total. Eu tô com muita raiva dos Estados Unidos, gente, vocês não têm noção. Qual você prefere? Ser um mestre no jiu-jitsu e no muay thai ou ser fluente em 8 línguas? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Gente, eu prefiro... Putz. Questão de preferência, sim. Eu prefiro ser fluente em 8 línguas. Ser fluente em 8 línguas abre muito as portas, não só de emprego, mas culturalmente, de vida, de experiências de vida, de oportunidades. Em algumas situações pode ser muito útil. Eu queria muito, e é muito chique também, mas gente, ser um mestre no jiu-jitsu, no muay thai é muito importante. Porque você tem uma forma de se defender, de se proteger, de proteger as pessoas que você gosta. Ainda mais quando você é uma menina, tem um peso muito grande, né? A gente não poder se defender. Então eu prefiro ser um mestre em jiu-jitsu e no muay thai. Deixa eu ver o que as pessoas preferiram. 77% preferiu ser fluente em 8 línguas. Cara, igual eu falei, eu ia amar ser fluente em 8 línguas mais do que ser uma mestre de luta. Mas em questão de utilidade, nos últimos tempos que estão bem hostis, eu preferiria ser mestre no jiu-jitsu e no muay thai. Tô vendo que eu tenho uma opinião bem popular. Comenta aí o que você prefere. Porque realmente eu tô chocada. O que você prefere? Gabaritar todas as provas que fizer ou ganhar R$ 500 por dia pra sempre? Gente, esse aqui pra mim é muito óbvio. Ganhar R$ 500 por dia, né, gente? Gente, pelo amor de Deus, as pessoas fazem provas, passam em provas pra terem um emprego. Ganhando R$ 500 por dia pra sempre, você não precisa de um emprego. O que tem pra escolher, tá ligado? Isso é bem óbvio. E aqui, qual você prefere? Ficar perdido no deserto do Saara? Ficar perdido no Alasca? Qual você prefere? Qual você prefere?
pensando, não sei qual que é menos pior, mas eu acho que é ficar perdido no Alasca. Eu odeio frio. Odeio, odeio, odeio. Mas o Alasca tem mais civilização que o Saara, eu acho. E tem mais recursos também. Caso poucas pessoas sobrevivem no frio, as pessoas caçam, as pessoas conseguem comida, essas coisas. Não tô considerando aqui as minhas habilidades pra sobrevivência, porque eu não tenho muitas. Mas eu tô considerando aqui, tipo, de menos pior, sabe? Então eu acho que eu prefiro ficar perdida no Alasca. 54% preferiram. O que você prefere? Morar em uma casa de vidro por um mês? Ou morar em uma casa sem janelas e só uma porta por um mês? Gente, 1000 vezes morar numa casa de vidro. Eu odeio falta de luz natural, falta de ar, enfim. Gente, 73% preferiram morar em uma casa sem janelas e só com uma porta. Eu tô vivendo errado. Gente, eu sempre prefiro as coisas que a minoria prefere, como assim? Eu vou fazer o último aqui. Vou fazer o último porque já tá com muito, muito barulho. O que você prefere? Ficar gripado por 3 dias todo mês? Ou ter uma diarreia forte uma vez por mês? Putz. Qual você prefere? Qual você prefere? Você? Qual você prefere? Você? Qual você prefere? Gente, eu prefiro ficar gripada por 3 dias, porque se for uma diarreia forte, deve ser tipo o dia todo. Não. Se for uma gripe leve, por 3 dias é bem mais tranquilo. 73% preferiram ficar gripado por 3 dias. Gente, esse foi o vídeo. Agora tá com muito barulho, eu espero que vocês me perdoem. Eu espero que você tenha conseguido relaxar um pouco, se entreter um pouco. E eu posso trazer parte 2 desse vídeo, porque eu acho muito, muito legal. E também um horário melhor de gravar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha relaxado, que tenha se entretido. Fica bem, tá? Se cuida, fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau.